Depois de ver Molina vivo, Rudá fica cara a cara com o vilão em um combate quase mortal. E por sua vez, Molina não perde a oportunidade de ser o engraçadinho, mesmo fazendo uma ameaça, falando que Rudá está tendo naquele momento uma alucinação e que ele está sim morto. E agora Rudá também está morto. Ardiloso vilão se diverte com a ironia, dizendo que ele está vivo e o rapaz que foi preso pelo seu assassinato agora está morto. Com isso, entre os capítulos de terça e quarta-feira, veremos cenas de ação, com Molina descarregando a sua arma na direção de Rudá, enquanto o bonitão ativa o modo homem-sereio e se joga no mar, prendendo a respiração e nadando para longe do iate para salvar a sua vida. Já Molina quebra a cara bonito ao ver que aquela não era a hora do pescador virar comida de peixe. Acontece que, disposto a tudo para manter o seu segredo, o mafioso decide usar Viola como isca para atrair Rudá para uma morte misteriosa, que também é o fim de todo o ato heróico de Viola desde que voltou da morte, o que vai fazer com que Viola enlouqueça e forme uma aliança com Luma na reta final da novela para descobrir o que aconteceu com Rudá. Em mais uma investigação que leva Luma na direção de Molina. Aguenta aí que já já te conto essa fofoca. Essa história toda acontece quando Rudá foge da cadeia e segue Mercy até o iate no Rio de Janeiro. O sobrinho de Moema fica em choque ao descobrir que Molina está vivo e escuta Mércia falando para ele sobre a confissão de Mavi pelo assassinato do pai, que na verdade está vivinho da Silva. Na ocasião, Mércia exige que Molina dê um jeito de inocentar Mavi. E sem saída, o maquiavélico garante que Mavi não vai ficar na cadeia pelo crime que não aconteceu, avisando que só fará isso depois que eles receberem o dinheiro da venda do resort e também quando os dois estiverem bem longe do Brasil com uma identidade nova. Molina diz que não pode mais usar a identidade de Júlio Zeyer, afirmando que gastou essa sua versão com a venda do Albacoa. Rudá ouve atento quando Molina revela que está providenciando uma nova identidade falsa para ele e para Mércia. O vilão asqueroso tranquiliza a comparsa, prometendo que Mavi não vai ficar na cadeia. Nesse momento, as coisas pioram para o lado de Rudá, quando Molina decide dar uma volta no iate, preso na cova dos leões. Com isso, entre os capítulos de terça e quarta-feira, Rudá não percebe que foi descoberto e Molina arma uma arapuca, o que, segundo ele, é uma armadilha de rato. O vilão exibe para Mércia uma mensagem no celular, dizendo que Rudá está ali. Mércia fica em estado de alerta ao mesmo tempo em que Molina, bem malvado, se aproxima do esconderijo de Rudá e surpreende o Caiçara, que estará escondido embaixo de um móvel, apontando uma arma em sua direção. Cheio de graça, Molina diz para Mércia que encontrou um rato que fugiu de uma ratoeira para cair em outra muito pior. Com uma arma apontada em sua direção, Rudá pede calma, tentando fazer um acordo para não acabar morto. Já Molina prova que é mesmo diabólico ao sorrir de forma assustadora, ao mesmo tempo em que diz que não há motivos para a conversa e que não existe nenhuma forma de Rudá sair vivo daquele local. Mas antes de descarregar a arma na direção do amado de Viola, o vilão asqueroso pergunta como Rudá apareceu no local, e Rudá revela que seguiu Mércia até o iate e não tinha ideia de que Molina está vivo. E mais uma vez, fazendo o engraçadinho, Molina diz que Rudá está tendo uma alucinação, afirmando que ele não está vivo e Rudá também não. O ardiloso se diverte com a ironia, dizendo que ele está vivo. Já o rapaz que foi preso pelo seu assassinato
agora está morto. Nesse momento, decidindo fazer com Rudá o mesmo que fez com Volney, ao dizer que chegou a hora do pescador virar comida de peixe. Sobre a ameaça de uma arma, Rudá é levado para o lado de fora da embarcação, mas o Caissara é mais esperto e distrai Molina, falando que não está sozinho. Em seguida, gritando o nome de Gavião. E nada bobo, o nosso herói vira o Homem-Sereia e pula do iate, prendendo a respiração no mergulho. Segundos depois, Molina descarrega sua arma na direção de Rudá e Mércia dá um basta na confusão, falando que Molina está louco e vai acabar chamando a atenção da guarda costeira. A fúria encarnada, Molina cospe fogo e grita dizendo que Rudá não pode sair dali com vida. Ao mesmo tempo, Rudá, submerso na água, nada para longe do iate e consegue fugir do combate com Molina com vida. Por pouco tempo, já que nos próximos capítulos, Rudá será encontrado morto por Filipa. O nosso herói nada até a praia e pede a ajuda de Gavião, contando para o antigo companheiro de cela que Molina está vivo e precisa alertar Viola. Sabendo que agora está jurado de morte, Rudá planeja fugir com Viola e pede que Gavião mande um recado para sua amada, desconfiando que Molina pode grampear o telefone de Viola, e com certeza será exatamente isso que o vilão vai fazer. E além de grampear o telefone de Viola, Mércia fica de olho na chefe de cozinha e desconfia ao ver Viola toda animada, dizendo que vai acampar em uma praia, tentando esconder que Gavião avisou que Rudá estará esperando por ela no local, que também é o lugar onde Viola e Rudá se viram pela primeira vez, onde tudo começou e aonde tudo vai acabar, já que Mércia também estará no local e vai sequestrar Viola, ficando no lugar dela, à espera de Rudá, que chega pelo mar e faz um sinal com a lanterna, e supostamente esse será o seu último momento de vida. Já na próxima semana, enquanto Iberê estará em uma missão na Suíça para investigar Júlio Zayer, Luma e Rhodes procuram por Gavião na comunidade, também tentando descobrir o que aconteceu com Rudá. Luma fica em choque quando Gavião revela que Rudá viu Molina vivo dentro de um iate junto com Mércia. Nada boba, Luma diz que agora tudo faz sentido, entendendo que Rudá foi morto porque descobriu o segredo de Molina, e também foi Molina junto com Mércia que deu o golpe no resort Albacoa. No entanto, antes desse bafão, do outro lado da história, Mavi se afunda na obsessão por Viola e confessa para Naum que agora a única coisa que tem é a esperança de ter Viola de volta. Na sequência, Hugo esconde de Diana o resultado do exame, que indica que ele tem um aneurisma cerebral inoperável. Com isso, o gerente do hotel decide aproveitar o tempo que lhe resta de vida, sem desconfiar que o diagnóstico da doença fatal não passa de uma armação de Robson. E mais tarde, Magda se revolta com o novo comportamento de Hugo e demite o gerente do resort por justa causa. Hugo reage bafônico, dizendo que ser demitido do resort é a melhor coisa que aconteceu em sua vida. Já Diana se surpreende quando Hugo se oferece para trabalhar com ela na confecção de joias. Ainda nesta semana, Lorena tenta exibir para Bruna a foto de Yarley junto com Evelyn, na intenção de separar o casal. Acontece que a filha de Diana não dá a menor importância para a fofoqueira do mal. Em seguida, Filipa tem um mau pressentimento de que algo de ruim aconteceu. Será a portuguesa junto com Rhodes quem vai encontrar Rudá morto na praia. Ao mesmo tempo em que Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia e desconfia que a mamãezinha esteve na praia. Já Viola, a viúva, fica totalmente desolada e não gosta nem um pouco da presença de Mavi e Luma.
Acontece que Luma propõe uma aliança para investigar o que aconteceu com Rudá, ao mesmo tempo em que Gavião entra na mira de Molina. O ardiloso vilão vai dizer para Messia que eles precisam descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Já no final do capítulo e da semana, Luma vai tirar satisfações com Messia sobre o que aconteceu com Rudá. Mas isso é fofoca para os próximos capítulos.